Cortina Azul. Apresentação oficial de Zé Ricardo. Assista ao vídeo até o final e veja o que de mais importante disse Zé Ricardo em entrevista coletiva. Aproveita agora e se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Cruzeiro. Então vamos juntos saber das novidades do Cruzeirão Cabuloso. Deixe a sua opinião, é muito importante. Faça seu comentário. Para quem gosta de fazer uma fezinha, tem link da Betano com excelente bônus na abertura da conta. E para você que quer assistir o Amazon Prime, segue o link na descrição para você experimentar grátis por um período. Segue então a coletiva e Zé Ricardo. Obrigado a todos por estarem aqui. Antes de abrir para perguntas, eu queria só fazer um esclarecimento. Durante o dia de ontem, principalmente hoje, muitos de vocês, colegas da imprensa aqui de Minas e também do Rio, fizeram consultas a mim, mas desde o início, nos primeiros contatos com o clube, houve um pedido do clube, uma solicitação para que não fizesse nenhum tipo de comentário. Então, em respeito ao clube, a decisão do clube, eu acabei não atendendo vocês, sempre tive uma relação muito franca, muito tranquila com a imprensa. Eu tenho certeza que aqui vai ser dessa forma, mas eu precisava fazer esse esclarecimento aí antes disso, ok? Vamos lá para as perguntas. Bom dia, Zé Ricardo, Rafaela Potter do Globo Esporte. Zé, a gente já conhece um pouco da tua carreira, né? Então, até quando você foi anunciado, antes de ser anunciado ali na expectativa, então a gente já puxou um pouco. Mas você chega num outro momento, num outro clube, então eu queria que você comentasse um pouco como é que você chega com suas características de trabalho, o seu estilo de trabalho, mas como é que você vai adaptar isso ao Cruzeiro, que certamente você já deu uma boa acompanhada, como chega agora nessa reta final de temporada. Bom, certamente acompanhei o Cruzeiro nos últimos dias, de forma mais afinca, né? Acompanhava o Campeonato Brasileiro de uma forma geral, mas entendo que, desde os primeiros contatos que foram feitos, entendia que podia trazer e contribuir para o clube, desde o projeto seletivo, daquilo que foi colocado pelos gestores do clube, me senti muito alinhado com tudo aquilo que o Cruzeiro estava desenvolvendo e vai desenvolver ainda. As conversas foram se adiantando. Eu acredito que, como você falou, os momentos são sempre diferentes. Mudança de clube, qualquer mudança, o momento passa a ser um momento novo. Mas eu acredito e confio muito naquilo que o clube está produzindo, no clube está construindo. Passei em clubes anteriores que também tiveram esse tipo de processo e hoje surfam em ondas muito melhores, maiores, e por isso que venho para ser mais um componente dessa reconstrução do clube. Tomara que tudo dê certo e a convicção é que a gente pode entregar aquilo que o Cruzeiro pediu. Bom dia, Zé. Seja bem-vindo aqui. Opa. Mike Costa da Trivela. Seja bem-vindo a Belo Horizonte. Você chega com certa desconfiança da torcida, principalmente pelo último trabalho no Japão, que não correu tão bem. Eu queria saber o que não deu certo lá e o que vai ser diferente para esse trabalho aqui no Cruzeiro dar certo. Muito obrigado e seja bem-vindo novamente. Obrigado. A gente entende que cada momento, como eu falei com a sua colega, é distinto, né? O momento do Japão era totalmente diferente, uma cultura nova. Chego no clube com uma dificuldade muito grande de pontuação, a gente já tinha uma situação bem complicada, conseguimos recuperar bem, mas não foi o suficiente para a gente conseguir o objetivo lá, né? Mas entendo que todos os profissionais que trabalham com futebol passam por momentos de oscilação e também momentos de maiores conquistas e também aquelas que não dão tão certo nos processos. Entendo que, da mesma forma que esse processo lá no Japão talvez não tenha dado tanto resultado, outros aqui no Brasil, com classificações para Libertadores, Sul-Americana, tenham dado. E é isso que a gente espera, poder estar alinhado com tudo que o Cruzeiro pensa, entregar excelência, porque essa é nosso mantra. Trago comigo uma comissão técnica muito competente e, juntando com as pessoas de extremo calibre que temos aqui no clube, o caminho para que a gente busque os resultados. Logicamente que o sucesso de um esportivo de um clube, ele é multifatorial. A gente não pode estancar em um apenas, né?
Então, conto com todos os atletas, conto com a motivação de todos eles. Eu entendo tranquilamente a insatisfação da torcida, o momento é um momento sensível, e por isso o que a gente pode entregar é trabalho, dedicação, isso não vai faltar, eu tenho certeza. Ninguém aqui vai estar em zona de conforto, nem nós, nem atletas, e com isso a gente espera que naturalmente, com a força dos atletas e a nossa torcida, que é apaixonada, isso ficou muito claro na campanha do ano passado, e em todos os momentos que o Cruzeiro precisou, a torcida sempre esteve lá, e aos poucos tentar reconquistar essa confiança da torcida. Eu acho que eu nem tenho esse direito de pedir isso agora, mas peço mesmo assim que eles tenham certeza que a gente vai buscar a excelência no nosso trabalho. Zé, bom dia. Stefano, do Portal Deus Me Dibre. Zé, antes de tudo, bem-vindo a Belo Horizonte, ao Cruzeiro. Eu quero saber, você falou que já vinha acompanhando tanto o futebol brasileiro quanto o Cruzeiro. Você já sabe quais são os problemas desse elenco? Você já identificou o que você vai ter que corrigir para o Cruzeiro poder atingir esse nível maior, para ter que não brigar contra o rebaixamento, por exemplo? E se já identificou, você poderia falar para a gente? Bom, logicamente que você tendo a visão pela televisão é uma coisa, e você conhecendo os detalhes internos, muita coisa é diferente daquilo que você vê na televisão. Mas eu conto com uma equipe extremamente experiente, de pessoas que estão no comando do Cruzeiro, né? É uma oportunidade maravilhosa, seria para qualquer profissional trabalhar com profissionais do quilate do Paulo Autori, por exemplo, do Paulo André. Conheci o Pedro mais pessoalmente agora, mas capacidade não lhe falta e para tocar todo esse projeto. Então, e acreditar principalmente no elenco. Uma das convicções que me fez vir de que tudo pode dar certo. Eu entendo que o elenco do Cruzeiro é qualificado. Lógico que são ajustes que a gente precisa fazer, mas nesse momento eu prefiro deixar essa tua resposta para o momento mais à frente, porque agora a gente vai ter o primeiro contato com os atletas, vai estar dentro do campo, mas acredito muito que tudo que a gente vem planejando para que as coisas mudem aqui no Cruzeiro possam dar certo. Zé, Adroaldo Leal, Rede 98. O Cruzeiro, quando se tornou SAF, o próprio Ronaldo, o próprio Pedro, eles deixaram muito claro o sistema de jogo que eles querem aqui no Cruzeiro, que é um time com muita disposição, muita pegada, um time que sempre busca o ataque, como é o gosto também do torcedor do Cruzeiro. O seu perfil de trabalho, você acha que você se adequa a esse perfil que o Cruzeiro busca, que o Cruzeiro tem buscado aí desde que se tornou SAF? Eu acho que a gente tem que se adequar ao futebol atual, né? Então, não tem como a gente fugir disso. O futebol atual exige intensidade, exige agressividade. Nós temos um grupo, na média, de 25,2 de idade, é um grupo jovem, que eu acho que pode entregar isso ao Cruzeiro. Se em algum momento a gente tenhamos dúvidas que isso possa acontecer, eu não tenho dúvida que isso possa acontecer. Então, a torcida pode esperar que uma equipe organizada, uma equipe que vai estar equilibrada, e buscando o gol o tempo todo, como o futebol exige. Logicamente que as nuances do jogo, às vezes a gente não pode esquecer que tem um adversário sempre nos enfrentando, mas naquele confronto de estratégia, sempre a gente vai ter uma estratégia de vencer as partidas. Zé, bom dia para você, Thaís Santos, TV Band. Fazendo um recorte dos seus trabalhos no geral, as suas equipes geralmente são muito organizadas, né? São equipes que fazem poucos gols, mas que têm essa organização. E o Cruzeiro tem um problema sério já de muito tempo de fazer poucos gols ou de não marcar. Isso é uma coisa que vem tirando o sono da torcida. Queria saber se você já fez um diagnóstico sobre isso e qual seria, de repente, uma possível solução para resolver esse problema aí. Bom, acho que assim como na vida, né, na sua profissão, na nossa profissão, nas dos atletas, a gente precisa ter confiança para executar, né, o nosso dia a dia. Então, acho que o primeiro momento é tentar entender o porquê, os motivos, né? Isso a gente já está fazendo. Você vê os dados que o Cruzeiro propõe, são dados que indicam que a gente cria bastante, então acho que essa não é a principal dificuldade de criar, mas finalizar. Acho que finalização talvez seja um pouquinho mais de confiança, tranquilidade, que o momento nos empurra para uma certa intranquilidade. E é isso que a gente quer restabelecer no primeiro momento, trabalhar a confiança deles. Eu acho que os recortes que você fez estão certos, mas precisamos respeitar a característica dos elencos que se trabalham. Muitas das vezes, uma defesa forte também vence partidas e campeonatos.
é importante, mas logicamente que a gente quer melhorar essa produção ofensiva do Cruzeiro. Tenho certeza que pelos atletas que temos na posição, temos totais condições de fazer isso. Zé Ricardo, bom dia. Opa. Você falou uma palavra importante aí, que é zona de conforto. Eu queria te perguntar o seguinte: o Cruzeiro tem 2 vitórias nos últimos 18 jogos, está 8 jogos sem vencer, e essa semana foram 3 dias de folga, ontem, na segunda, na terça, no domingo também, enquanto o nosso próximo adversário, o Santos, tem programação, treino em até 2 períodos. A gente vê um discurso muito conformista a cada resultado negativo do Cruzeiro. Estamos trabalhando, estamos melhorando, estamos evoluindo, isso por parte da antiga comissão técnica, por parte dos jogadores. Eu queria saber qual vai ser a sua postura em relação a isso. Faltam apenas 16 jogos, o Cruzeiro precisa vencer pelo menos 6, 7 partidas para poder ficar tranquilo na Série A. Qual vai ser a sua postura em relação a isso, né? Quando as coisas não acontecerem, o tom de cobrança em relação ao elenco do Cruzeiro? Tá no Domingo. Domingo teve jogo. No próximo domingo. Pô, ainda não teve. Pois é, mas a programação de folga foi enfim. segunda, terça e domingo agora São 2 também é dias de folga. folga. Desculpa, Diogo, né? Bom, a gente tem profissionais aqui que certamente buscam trabalhar com todas as ferramentas para a gente dar não só carga de trabalho e recuperação, que também é trabalho de forma equilibrada, né? A gente tem um elenco com um número bom de jogadores de trabalho e temos jogadores importantes fora que estão para voltar na competição, para voltar em atividade. Sobre a questão da zona de conforto, eu acho que quem trabalha com futebol não pode nunca estar na zona de conforto, e profissional que exige, que quer excelência, não pode estar em zona de conforto. A forma de a gente se comunicar, a forma como a gente busca ter o tratamento com as pessoas, em momento algum, interfere nas cobranças. As cobranças podem ser feitas de várias maneiras. A minha maneira é uma cobrança séria, uma cobrança frontal aos atletas, normalmente de forma individual, trato individualmente mesmo, né, para não expor nenhum atleta, e a forma coletiva, a gente, na hora que tiver que fazer, a gente vai fazer. E o último jogo, o próprio nosso capitão Rafael falou que quem realmente não quiser a pressão não tem que estar trabalhando com futebol, né? Não tem que estar trabalhando num time gigante como é o Cruzeiro. Então, pode ter certeza que a gente vai buscar isso. Acho que se realmente é uma troca de comando, né? Apesar de ter um trabalho em algumas expectativas muito interessantes que estava sendo desenvolvido, logicamente, se é uma troca de comando é porque nós necessitamos de uma mudança de postura também. Então, é nesse caminho que a gente vai tentar recuperar aí o Cruzeiro, e, logicamente, que essa escassez de vitórias talvez seja o primeiro objetivo curto que a gente tem pela frente. Zé Ricardo, bom dia. Você falou aí de objetivo curto e o Pedro até falou de colocar o Cruzeiro em um próximo nível. Gostaria de saber de você detalhes do contrato. Se é um contrato tampão até o final da temporada, se é o final da outra temporada, se for um contrato curto, se tem algum gatilho para a sua permanência para a próxima temporada, alguma coisa de metas? Não, nosso contrato é até o final de 2024, mas eu, desde o início, conversei com o pessoal do Cruzeiro, o Cruzeiro teve ok, que a gente traçasse objetivos. A gente tem um objetivo agora, eu não quero pensar em final de 24, quero pensar no objetivo final agora e deixar o Cruzeiro à vontade ao final da construção de 23, seguir os nossos objetivos, aquele que a gente vai estar ajudando a construir, ou mudar as características. Isso é muito tranquilo no futebol, venho muito motivado, entendo que é uma oportunidade de ouro para mim, né, pessoalmente, mas mais do que pessoalmente, eu acho que nossos objetivos têm que ser coletivos. Então, nesse ponto, a nossa construção foi muito tranquila. Não poderia deixar a oportunidade de trabalhar num clube como o Cruzeiro, de conhecer pessoas com as quais eu já tinha o desejo de trabalhar, além de conhecer atletas que sempre foram meus adversários, a maioria deles, e que também tiveram, me deixaram com a vontade de trabalhar junto. Então, apesar de não estar trabalhando no campo, vinha tendo alguns trabalhos profissionais fora do campo, também alguns objetivos pessoais que estavam sendo resolvidos, mas a partir do momento de uma consulta do Cruzeiro, a gente não tem como negar
a expectativa que foi criada em mim mesmo. Eu estou muito feliz, certamente um dos dias mais felizes da minha carreira profissional está chegando ao Cruzeiro hoje. Zé, bom dia, prazer. Pedro Rocha, da Rede Minas, boa sorte aqui no Cruzeiro. Obrigado. Retomando um pouco da pergunta da Thaís, colega da Band, você falou na questão de restabelecer confiança. A gente pôde perceber nos últimos jogos do Cruzeiro que alguns lances foram falta de confiança de alguns jogadores criticados pela torcida em alguns momentos. Como você pretende recuperar principalmente esses jogadores que são alvo da torcida depois de um empate, depois de uma derrota, e fazer esse trabalho junto a eles? Afinal, você tem um bom histórico de relação nos vestiários, nos times onde passou. Muito obrigado, boa sorte novamente. Muito obrigado. Os clubes que passei, clubes grandes, com pressão de torcida, como é aqui no Cruzeiro, a gente encara isso de forma muito natural. Os atletas, muitos deles, certamente são cobiçados por outras grandes equipes, então não é a questão da qualidade do atleta, é a questão realmente do momento. O futebol é um meio de que ele é muito cobrado, porque há uma pressão diária, e por isso a gente não pode cair nas armadilhas de quando a gente está num momento bom e não deixar levar por causa disso. Então o nosso momento é realmente um momento sensível, como todos nós sabemos, e que o papo, o dia a dia, a conversa do pé do ouvido e também as conversas setoriais e tentar incrementar alguma coisa na nossa estratégia de movimentações ofensivas, nosso equilíbrio que a gente não pode perder. O Cruzeiro tem bons números defensivos, eu acho que são ajustes, mas assim como qualquer empresa, quando um departamento de uma empresa não funciona, o resultado final fica abalado, né? E aqui a gente tem 3 departamentos, vamos dizer assim, defesa, ataque, meio campo e ataque. Quando um desses departamentos acaba não funcionando na engrenagem de forma 100% integral, a gente tem um resultado final, né? Também não adiantaria a gente estar fazendo muitos gols e sofrendo mais ainda. Então é um equilíbrio, acho que o futebol, a nossa vida é assim, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. A partir do momento que a gente encontrar esse equilíbrio, as vitórias vão vir e eu tenho muita confiança que isso já possa acontecer em breve. Bom dia, Olício, da Rádio